Romanos 7,14. O tema da minha mensagem hoje é: que tipo de homem você é? Mas eu não vou estar tratando diretamente sobre nós, mas expondo aqui o que Paulo está nos descrevendo aqui em Romanos capítulo 7. E é um dos textos mais difíceis, da Escritura. Muitos comentaristas ao longo da história da igreja tinham divergências, Alguns tendiam e diziam que Paulo estava falando de um determinado homem aqui, uma determinada condição do ser humano. Outros apostavam em outro homem, e nós vamos então meditar aqui nesse texto. Você vai ver que ele é bem complexo mesmo. Mas o tema hoje da minha mensagem é esse: que tipo de homem você é? Romanos 7,14. Vamos começar aí a leitura. Porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou limitado pela carne, vendido como escravo do pecado. Não entendo o que faço, pois não pratico o que quero, e sim o que odeio. Se faço o que não quero, concordo que a lei é boa. Agora, porém, não sou mais eu quem faz isso, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum, pois o querer o bem está em mim, mas não o realizá-lo. Pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Portanto, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Desse modo, descubro esta lei em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está presente em mim. Porque, no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos membros do meu corpo outra lei guerreando contra a lei da minha mente e me fazendo escravo da lei do pecado, que está nos membros do meu corpo. Desgraçado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. Desse modo, com a mente eu mesmo sirvo a lei de Deus, mas com a carne, a lei do pecado. Então, como eu disse, ao longo da história da igreja, muitos concordam que esse é um dos textos mais difíceis da carta de Paulo aos Romanos. E alguns chegam até a dizer que um dos mais difíceis em toda a Escritura. Augusto Nicodemos, por exemplo, se você for pesquisar aí na internet, você vai ver que ele tem uma série também sobre Romanos, a exposição da carta de Paulo aos Romanos. E ele diz, e ele traz então ali o seu entendimento, e ele prega sobre, ele traz ali toda a sua tese dizendo o seguinte: que Paulo ele está falando aqui na primeira pessoa, ou seja, ele está usando um recurso de linguagem, muito comum, e ele diz então eu, toda hora você vê Paulo dizendo eu aqui no capítulo 7. E ele está usando ali um recurso de linguagem para tentar aproximar os seus ouvintes ou leitores de sua carta, para tentarem se envolver com todo o ensino que ele passa a expor aqui no capítulo 7. Aí ele diz então que Paulo ele está descrevendo como se fosse ali a visão, ele prega dizendo que Paulo ele está anunciando ali, esse homem é como se fosse um judeu, que tem a lei de Deus, que tinha a palavra de Deus, tinha toda a instrução, mas Paulo está relatando esse judeu numa perspectiva cristã. E o próprio Augusto Nicodemos ele vai citar ali Martyn Lloyd-Jones, que a maior parte do que eu vou falar aqui hoje é justamente na mesma linha de Martyn Lloyd-Jones. E Augusto Nicodemos cita Martyn Lloyd-Jones no final, dizendo que a tese, toda a defesa de Martyn Lloyd-Jones é a seguinte: que o homem que está sendo descrito e narrado pelo apóstolo Paulo aqui possivelmente é uma pessoa que está em convicção de pecado. Aquela pessoa que enxergou a sua real podridão e o seu estado de miséria. E o Augusto Nicodemos também conclui, afirmando crer neste mesmo ensino. E o Augusto Nicodemos ele faz uma observação muito importante quando ele fala acerca dos conflitos da nossa existência. Todos nós que estamos aqui sabemos que nós passamos por inúmeras lutas e dificuldades em nossa vida. E como cristão, você precisa lutar contra isso. Mas não é isso que o apóstolo Paulo está descrevendo aqui em Romanos 7. Nós vemos esta luta constante da carne contra o espírito, nós podemos perceber narrado lá em Gálatas capítulo 5. Mas lá nós vemos que Paulo ele deixa bem claro que aquele homem é um homem que anda no Espírito de Deus. Ele está cheio
do Espírito de Deus. Ou seja, há essa luta constante da carne contra o Espírito, mas ele é uma pessoa regenerada, é uma pessoa que tem, sim, o Espírito de Deus. E então aqui nós percebemos isso, né? Então Paulo, Augusto Nicodemos, ele vai descrever dessa perspectiva, né? Ou seja, as confissões de um judeu após a sua conversão. Então, como eu disse, é um texto muito difícil. Eu e você, nós precisamos ter humildade para nos aproximarmos desse texto. E provavelmente eu não vou conseguir pregar sobre todos esses versículos apenas hoje. Né? Provavelmente eu devo fazer mais uma pregação sobre esta porção aqui de Romanos 7. Então eu e você precisamos ter um coração contrito, quebrantado diante do Senhor e precisamos aprender a nos humilharmos diante da palavra de Deus e realmente percebemos isso, essa complexidade. Então, meu irmão, provavelmente, se você está aqui, se você já é um cristão há algum tempo, com certeza você já se deparou com Romanos capítulo 7. Com certeza, talvez você já tenha afirmado, diante de tantas lutas e tantos conflitos que você enfrentou, você possa ter citado o versículo aqui de Romanos. O bem que eu quero, isso eu não consigo fazer. Então há uma grande possibilidade de você já ter se identificado com o apóstolo Paulo. De você ter pego o versículo aqui, a expressão de Paulo, onde ele diz, pois não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, isso eu faço. Ou seja, durante toda a história da igreja, houve esse debate, um grande debate, acerca de que tipo de homem é esse que Paulo está falando. Ou em qual momento de sua vida que Paulo está descrevendo este relato. Então a pergunta é, que tipo de homem é esse aqui de Romanos 7? E é de suma importância eu e você compreendermos esse texto de maneira correta. A maneira como você interpreta Romanos capítulo 7 vai definir muito o seu sucesso ou o seu fracasso em andar em santidade. Então é de suma importância nós termos uma interpretação correta acerca de Romanos capítulo 7. Porque isso vai definir o seu sucesso ou o seu fracasso na caminhada em santidade, em busca de fazer a vontade de Deus. Jesus, ele foi cirúrgico ao dizer, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É isso que eu e você precisamos, é isso que toda a humanidade precisa, conhecer a verdade, conhecer a palavra de Deus. Você não precisa ir a uma igreja onde você é entretido. Como eu sempre digo, se você quiser ser entretido, você deve ir ao circo, você deve ir a alguma apresentação, não a uma igreja. Nós vamos a uma igreja para sermos alimentados pela palavra de Deus, para que nós possamos nos aproximar do Senhor. Não há como você adorar a Deus, servir a Deus, se você não o conhece, se você não tem intimidade com Ele. Como o Elvis tem pregado aqui na quarta-feira sobre as cartas de João, e intimidade, não é só você falar da boca para fora. Realmente tem intimidade com Deus quem conhece a sua palavra. Aquele que realmente o conhece, porque se debruça na sua palavra, busca se alimentar das sagradas escrituras. Então é isso que eu e você precisamos. Então se tem um texto que nós precisamos conhecer bem, para não andarmos escravos do pecado, é esta porção aqui de Romanos capítulo 7. Você precisa conhecer Romanos capítulo 7, ter uma interpretação correta de Romanos capítulo 7, para que você não ande como escravo. Escravo da pornografia, escravo dos vícios, escravo de pensamentos impuros, escravos talvez do ódio, do medo, para que você não ande assim, escravizado pelo pecado e pelos seus vícios. Se você não quiser andar escravizado por essas coisas, você precisa compreender esta passagem. Você precisa ter um entendimento correto desta passagem. Então a pergunta que surge aí, quem é este homem? Quem é este homem? E este é o meu primeiro princípio. Alguns comentaristas e estudiosos vão afirmar que este aqui é um homem não regenerado, ou seja, é um ímpio, que Paulo está descrevendo a figura de um ímpio. Só que isso está errado. Aqui Paulo ele não está descrevendo a sua vida antes de sua conversão. Paulo também não está relatando e descrevendo a vida de um ímpio, aquele que não teme ao Senhor. Como que nós sabemos?
quando você analisa o texto aqui de maneira mais calma e cuidadosa. Romanos 7, 22, Paulo diz: porque no que diz respeito ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Você notou? Eu tenho prazer na lei de Deus. O que o próprio apóstolo Paulo diz em Romanos, nos capítulos iniciais? Que toda a humanidade era inimiga de Deus, que todos nós estávamos debaixo da ira de Deus, que nós éramos odiadores, inimigos de nosso Deus. Então nós não amamos o homem, o ímpio, ele não ama o Senhor, ele odeia a Deus. E nós podemos perceber isso justamente por conta de suas atitudes. Eles se distanciam da palavra de Deus, trilham os seus próprios caminhos e conduzem as suas vidas do jeito que lhes dá na telha. Então o ímpio, ele odeia a Deus, ele é inimigo de Deus, ele é odiador de Deus, como a própria palavra nos descreve. Então é impossível que Paulo esteja descrevendo um homem não regenerado, porque ele diz que ele tem prazer na lei de Deus, ele sente prazer na lei de Deus. O ímpio, por sua vez, ele despreza a lei de Deus. E aqui Paulo ele diz que esse homem, então, ele tem prazer na lei do Senhor. Então, definitivamente, aqui em Romanos capítulo 7, Paulo ele não está descrevendo o ímpio. E aí, então, nós partimos para o segundo ponto. Será assim, então, aqui Paulo está descrevendo a figura de um homem regenerado, de um cristão, daquele que nasceu de novo, que tem o Espírito Santo de Deus agindo dentro dele? Nós vemos também que não é, está errado. Porque aqui em Romanos 7,14, Paulo ele diz: porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou limitado pela carne, vendido como escravo do pecado. Você nota aqui? Notou? Paulo ele diz: vendido como escravo do pecado. Então é impossível que Paulo esteja falando de um cristão, daquele que nasceu de novo, daquele que foi regenerado pelo Senhor, que o Espírito Santo habita dentro dele. Por quê? Ora, nós estudamos capítulo 6 de Romanos, e toda a tese do apóstolo Paulo foi justamente trazendo à minha memória e à sua memória que nós, filhos de Deus, que temos o Espírito Santo agindo sobre nós não somos escravos do pecado. Toda a tese de Paulo em Romanos capítulo 6, a ênfase de todo o texto é justamente a seguinte: nós somos livres do pecado. Nós não somos escravos do pecado. É isso que o apóstolo Paulo nos ensinou em Romanos capítulo 6. No verso 6 ele diz: pois sabemos isto, a nossa velha natureza humana foi crucificada com ele, para que o corpo sujeito ao pecado fosse destruído. Com qual objetivo? Ele conclui no verso 6. A fim de não servirmos mais ao pecado. Ou seja, nós morremos pela fé com Cristo lá naquela cruz do Calvário. A nossa velha natureza foi crucificada com Ele na cruz do Calvário. Qual é o objetivo? Para que nós não venhamos servir mais ao pecado como escravos. Nós não somos escravos do pecado. Nós fomos comprados por Cristo. Então nós pertencemos a Cristo. Nós somos escravos da justiça, como o próprio apóstolo Paulo vai mencionar aqui. E não para por aí, no verso 14 do capítulo 6, Paulo diz: pois o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Você consegue perceber? O pecado não terá domínio sobre vós. Vós quem? Ora, aqueles que nasceram de novo. Aqueles que realmente se arrependeram de seus pecados, tiveram os seus olhos abertos pela verdade, que creem em Cristo Jesus, que creem naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário e que a sua justiça nos foi imputada. É justamente esse, o pecado não terá domínio sobre vós. E em Romanos 6, verso 18, Paulo diz que nós fomos libertos do pecado, foste feitos escravos da justiça. Ou seja, antes nós éramos escravos do pecado, hoje nós não somos mais, mas nós temos um dono, nós pertencemos a Deus. Nós somos servos de Deus, mas não somos escravos do pecado. Se você perceber em Romanos capítulo 6, Paulo ele usa algumas expressões que deixam de forma bem clara
que nós não somos escravos do pecado. Ele diz que nós morremos para o pecado, que nós fomos feitos servos da justiça, que nós estamos sepultados para o pecado, que nós estamos debaixo da graça e que o corpo do pecado está destruído. Então, toda a ênfase dele no capítulo 6 é dizer isso. Um cristão, aquele que realmente nasceu de novo, ele não é escravo do pecado. Ele pode e deve andar em novidade de vida. Por quê? Porque é o Senhor que nos capacita a obedecermos aos teus mandamentos. Então, toda a ênfase do capítulo 6 foi justamente essa. Será se então o apóstolo Paulo teve uma amnésia? Será se ele se esqueceu do que ele havia falado? Será se Paulo se perdeu em seu assunto? É claro que não, claro que não. Então, meu irmão, eu e você, nós precisamos nos lembrar que Cristo nos comprou. Que Cristo nos comprou lá na cruz do Calvário, onde a ira de Deus foi descarregada sobre ele e pela fé nós recebemos os méritos de Cristo. Ou seja, pela fé nos é imputada a justiça de Cristo. Então nós não somos escravos do pecado. Por que eu estou dizendo isso para você? Porque muitas pessoas podem usar esta passagem de Romanos 7 como uma desculpa esfarrapada para manterem um estilo de vida. Sabe qual é o estilo de vida? O cai e o levanta. E aí eles pegam o apóstolo Paulo e dizem o seguinte: ora, mas pense bem, se o próprio apóstolo Paulo diz que o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero, isso eu faço. Se o próprio apóstolo Paulo se encontrou nesse dilema, quando dirá eu? Ou seja, eu tenho um aval para ficar nessa vidinha de cai e levanta. Se o apóstolo Paulo estava nessa situação. Ou seja, muitos, eles podem usar esta passagem como uma desculpa para manter esse estilo de vida de cai e levanta. Porque, convenhamos, se até o apóstolo Paulo estava narrando isso, imagine nós. Só que quando nós lemos Romanos capítulo 8, e Paulo está descrevendo ali então a vida daquele cristão, descrevendo a vida de uma pessoa cheia do Espírito de Deus, da vida de Deus, nós vemos que nós não somos carnais como esse homem aqui de Romanos 7, que é descrito pelo apóstolo Paulo. Em Romanos capítulo 8, verso 8 e 9, Paulo diz: os que vivem na carne não podem agradar a Deus. E ele continua no verso 9: vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito. E aí ele diz: se é que o Espírito de Deus habita em vós. Se é que realmente vocês nasceram de novo. Se é que realmente o Espírito Santo habita em vocês. E aí ele conclui: mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Ou seja, se ele não tem o Espírito de Deus, Cristo, ele não pertence a Cristo. Então a pergunta que surge é: que homem é este então? E é o que nós chegamos aqui, é o homem que está em convicção de pecado. Ou seja, na vida cristã, nós temos aí 3 homens. Existe aquele que está vivo, aquele que está morto em seus delitos e pecados, e aquele que está nascendo. Ou seja, aquele que está num processo de conversão. Aquele que foi impactado pela lei de Deus. Aquele que, por meio da pregação do Evangelho, foi chocado pela pregação do Evangelho, onde ele viu a sua real situação, a sua miséria, a sua depravação total. É este homem aqui, ele está nascendo. Ou seja, que diante da lei de Deus, ele não pode fazer mais nada. Quando ele olha para a lei de Deus, que deveria ser para o nosso bem, para que pudesse nos abençoar, mas por conta do nosso coração corrupto e desesperadamente enganoso, por conta de nossos pecados, isso nos serve para condenação. Por quê? Ora, porque ali na lei está o que nós devemos fazer. E nós não conseguimos fazer por nós mesmos. O nosso maior desejo e a nossa maior motivação é justamente o oposto. É justamente transgredirmos os mandamentos do Senhor. Sentimos prazer em afrontar a Deus, em desobedecer a Deus. Nós vemos isso desde lá do Jardim do Éden, onde Adão e Eva, eles queriam ser igual a Deus. Isso acontece comigo e com você, se você não estiver atento. Não, aqui, até determinado ponto, sou eu que conduzo a minha vida. Pouco importa o que diz a Bíblia,
Ou seja, aqui Deus não pode tocar. Sou eu quem sei, eu quem conduzo a minha vida. Ou seja, você é o seu próprio Senhor. Então nós temos aqui aquela pessoa que está em um processo de conversão. Então ele não está falando nem do ímpio e nem do crente. Ele está falando daquela pessoa que está nascendo. Mas não existem só dois tipos de homens. Nós temos aquele que está nascendo. Paulo vai dizer que a lei nos conduziu a Cristo. Então note aqui. O que conduz a Cristo? O que leva a uma pessoa de fato se arrepender dos seus pecados, ter os seus olhos abertos e servir a Deus? A lei nos conduziu a Cristo. Ou seja, não são os sofrimentos, porque os sofrimentos eles têm o seu lugar. Todos nós aqui sabemos. Eu sempre digo que quando nós passamos por um grande sofrimento, uma grande dor, uma grande angústia, nós nunca ficamos da mesma maneira ao passarmos por sofrimentos. Porque os sofrimentos, muitas vezes, ele pode te levar para perto de Deus ou pode te distanciar de Deus. Mas quando se trata de conversão, convicção de pecado, a lei de Deus que pode fazer isso. É a pregação do Evangelho, é a exposição das Sagradas Escrituras que vai realmente convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça, por meio do Espírito Santo de Deus, agindo quando a sua palavra é pregada. Não é isso que a Escritura nos ensina? Como as pessoas vão crer se não houver quem pregue? Ou seja, as pessoas precisam ouvir a pregação do Evangelho, as pessoas precisam ouvir a exposição do texto bíblico. É disso que eu e você precisamos todos os dias, sermos confrontados pelas Sagradas Escrituras. Nós deveríamos voltar para os nossos lares e ficarmos completamente indignados, muitas vezes, por conta da nossa distância daquilo que Deus ordena em sua palavra. Então a Escritura nos ensina, a lei nos conduziu a Cristo. Então não é o sofrimento que vai produzir essa convicção de pecado. Não são também as bênçãos financeiras. Se eu possuir inúmeros carros, muitas casas, ter uma conta bancária bem recheada, não. Não é o sofrimento, não são as bênçãos que nos levam à verdadeira conversão. É a lei de Deus, é conhecermos a Deus. Como eu tenho dito aqui, a lei ela serve como um raio-x para mostrar a nossa miséria. Ou seja, então é aquele homem que ele está diante de Deus e ele enxerga a sua real miséria e depravação total. E quando eu digo isso, é se enxergar da maneira que Deus nos enxerga. E aí você esquece o que a maioria dos pastores hoje modernos dizem, né? Que eles olham para você e dizem que você é a pessoa mais linda, né, do universo. Você é a pessoa mais importante. Ora, será então se os apóstolos estavam errados? Será então se os profetas do Antigo Testamento estavam errados? Será se Jesus estava errado quando ele nos confronta por meio de sua palavra, quando Deus envia os seus profetas para confrontar o seu povo, chamarem ao arrependimento genuíno? Ou será se são a maior parte dos líderes religiosos hoje que estão equivocados em sua mensagem do Evangelho? Porque a grande mensagem do Evangelho anuncia, em primeiro lugar, a minha podridão e a sua podridão. A mensagem é: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Mas muitos líderes têm prometido o reino dos céus sem arrependimento. Não há reino dos céus sem arrependimento. Pode ser qualquer pastor ou qualquer líder religioso que te prometa isso, mas não existe. A mensagem é muito clara: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Ou seja, vocês não merecem, vocês não são dignos, vocês precisam de um Salvador. Você precisa se enxergar a maneira que Deus nos enxerga. E a Escritura nos descreve como pessoas pecadoras, depravadas, corrompidas da planta dos pés ao alto da cabeça, como diz Isaías. Ou seja, todos nós transgredimos a lei de Deus. Ou seja, perceber é aquele homem que está naquele estágio que ele percebe que por si só é impossível cumprir a lei de Deus.
que ele não consegue por si só cumprir a lei de Deus. E aqui então nós temos duas verdades diante desse texto. Primeiro, toda conversão genuína, ela gira em torno da convicção de pecado. Ou seja, toda conversão genuína gira em torno da convicção de pecado. Qual é a evidência que você se converteu de verdade? Qual é a evidência? Qual é o sinal que você se converteu de verdade? É porque você recebeu bênçãos financeiras? Qual é a evidência que você realmente se converteu? E arrependimento, nós precisamos nos lembrar que arrependimento é mudança de direção. Então hoje nós vemos muitas pessoas abrindo os lábios para dizer, eu me arrependi dos meus pecados. E elas continuam rumo ao mesmo buraco. Ou seja, elas não cumprem nem o básico da palavra, que é uma mudança de direção. Mas dizem crer em Cristo, dizem ser servos de Deus, filhos de Deus. Ora, mas temos aprendido aqui com a exposição da carta de João, que é aquele que diz que ama a Deus, mas ele não ama o seu irmão, ele é mentiroso. Nós temos ali na carta de João que se nós dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. Nós temos ali na carta de João que se você não conhece os mandamentos de Deus, se você não guarda os mandamentos de Deus, você não é filho de Deus. Ora, então alguma coisa está errada com essa descrição anunciada por muitos evangélicos. Então qual é a evidência de que você realmente se converteu? Porque você possui bênçãos? É porque antes você fumava e agora você não fuma mais? A evidência que você se converteu é porque antes você bebia e agora você não bebe mais? Certa vez ouvi aí numa rádio uma senhora dando um testemunho na Rádio Universal. E hoje testemunho para as pessoas é o que? Antes eu era pobre, cheguei quebrado dentro da igreja, e agora eu tenho um carro, tenho uma casa importada e tenho uma empresa. Isso é testemunho para eles. Aí essa senhora está ali narrando o seu testemunho e ela diz, olha, eu consegui enxergar os meus pecados. Eu consegui ver o quanto que eu sou pecadora, quanto que eu preciso de Cristo. Aí o bispo do outro lado da linha, ele diz, conta a bênção. Você entendeu aqui? Conta a bênção. Ou seja, esta convicção de pecado, se enxergar como nós somos e precisamos de Deus, não vale nada. Não vale nada. O que ele queria ouvir é exatamente o que todos estavam dizendo. Eu cheguei aqui quebrado, na miséria, agora eu tenho uma casa, um carro e um celular. Era isso que ele queria ouvir. Mas como ela disse, eu estava em profunda convicção de pecado. Isso não é bênção de Deus. Isso não vai agradar o público. Hoje muitas pessoas têm uma experiência, muitas vezes até com a religião. Muitas pessoas frequentam lugares de culto. Talvez você esteja aqui no local de culto. Não porque você teve uma convicção de pecado, não porque o Senhor abriu os teus olhos, mas porque talvez você goste do ambiente, talvez porque você goste das pessoas que estão ali. Por isso que você está aqui. Porque talvez você gosta, o louvor é meio animado, porque você achou o ambiente gostoso. Por isso estão ali. Muitos eles têm uma experiência com a música evangélica. Eles têm uma experiência, eles gostaram das canções, se sentiram à vontade. Outros tiveram uma experiência emocional. Chegaram, choraram. Outros eles vão à igreja, a muitos locais de culto, porque eles gostam das piadas que os pastores fazem. Eles gostam de ouvir, tipo um stand-up gospel. E então eles gostam, eles frequentam aquele lugar. Mas muitos não se enxergam nus diante de Deus, como a Escritura nos descreve. E note, não é para você se enxergar a maneira que a sua mãe olha para você. Porque quem tem mãe sabe, né? Para mãe, filho não tem erro, né? Pode ser feio, como já diz, mas é bonito. Para mãe é bonito, sempre vai ser. Então, Deus não olha para nós como uma mãe. Deus não olha para você como a sociedade talvez te vê. Porque talvez diante da sociedade você pinta de bonzinho, de uma boa pessoa. Porque a sociedade não conhece o meu coração e o seu coração. A sociedade não sabe da podridão, da miséria que passa dentro do nosso coração.
Então você não tem que se enxergar da maneira que a sua mãe te enxerga, ou a sociedade te enxerga, ou da maneira que você se enxerga. Porque talvez você olhe para a prostituta, para o traficante, e você diz, eu sou ótimo. Não, não. Nós temos que nos enxergar como Deus nos enxerga. E nós precisamos enxergar essa miséria. Porque nós transgredimos a lei de Deus. E mais uma vez, lembre-se, Deus não é legal, legal, legal. Deus é santo, santo e santo. Esse é o nosso Deus descrito nas Escrituras. Então, muitos estão dentro de prédios de igreja, locais de culto, mas não se enxergaram como pecadores. Eles estão ali por conta de alguma experiência. Outros estão dentro de prédios de igreja porque eles tiveram uma experiência com o poder de Deus. Como assim? Talvez receberam uma cura. Eles tiveram uma experiência com o poder de Deus, mas não nasceram de novo. Não tiveram uma profunda convicção de seus pecados. Nós temos lá os 10 leprosos. Todos nós sabemos quantos deles voltaram. Os 10 foram curados. Quantos realmente voltaram para agradecer a Deus e realmente se arrependeram de seus pecados? Um apenas. Então, muitas pessoas estão em locais de culto porque elas tiveram uma experiência com o poder de Deus, mas não nasceram de novo. Não se arrependeram de seus pecados. Não entraram em convicção profunda de pecado. Ou seja, nós precisamos enxergar a nossa miséria. Veja as canções de hoje, cantadas em maior parte das comunidades evangélicas. A maioria delas se resume apenas em dizer que você vai ser vitorioso, em mexer com as suas emoções, né? Deixar você bem assim, bem equilibrado, né? Mexer aí com o seu ego, dizer que você vai ser vitorioso, vai vencer as batalhas, no final da vida você vai ser um sucesso, né? E aquele que não te ajudou, é claro, ele vai se arrepender. Ou seja, destilam até vingança. Olhe para as canções de nossos irmãos do passado, que você precisa se lembrar. As canções não são para nós. As canções são para a glória de Deus. E aqui está a grande diferença dos servos de Deus do passado para a grande maioria de hoje. O objetivo era glorificar a Deus, não apenas no culto. Mas se eu vou fazer uma canção, não é exaltando o homem, não é colocando o homem no centro. Mas o objetivo ao criar uma canção é a glória de Deus, é glorificar a Deus, é exaltar ao Senhor por meio daquela adoração. Basta você ouvir ou ler as canções que eram celebradas e cantadas por nossos irmãos. Não tinha letra alguma exaltando o homem, dizendo que você é a pessoa mais linda deste universo. Pelo contrário, descrevia a situação do homem, podre, corrompido, se não fosse a graça do Senhor o alcançando. Ele estaria perdido, como a canção que nós cantamos aqui. Né? Que nós fomos ali, estava perdido, era cego, e o Senhor me alcançou. Eram canções desse nível. E nós caímos para essas canções que ouvimos hoje. E as pessoas acham normal. As pessoas acham normal. Nós sabemos que alguém realmente se converteu quando ele enxerga a sua podridão e a sua miséria. Aí nós sabemos, realmente aquela pessoa se converteu, realmente ela se enxergou como pecador. É aquela pessoa que ela consegue enxergar que ela é o oposto de Deus. Ou seja, então ela necessita desse Deus, porque senão ela não consegue obedecer a sua palavra. Porque quando nós lemos a Escritura, o próprio apóstolo Paulo vai dizer aqui que o mandamento era para o nosso bem, a lei era para o nosso próprio bem. A lei é boa, diz Paulo, mas nós somos pecadores. Ou seja, nós transgredimos a lei de Deus, aquilo que deveria ser para o nosso bem. Qual é a consequência dessa transgressão? Nós vemos em toda a Escritura e nós vemos aqui em Romanos 7, Paulo dizendo que isso vai trazer morte, condenação. Condenação. Veja os testemunhos.
contados em maior parte das igrejas hoje. As pessoas enchem a boca para dizer: eu era pobre, estava na quebradeira, agora eu possuo inúmeros bens. Veja o relato dos discípulos, de nossos irmãos do passado, daquelas pessoas que serviram a Deus de verdade. Se você se lembra dos discípulos, qual foi o dia que eles foram servir ao Senhor? Foi justamente no ápice, no melhor dia da pescaria. Abandonaram tudo para servir ao Senhor. Nós vemos hoje aí inúmeros apóstolos, né? Pelo menos se intitulam apóstolos. Mas olhe para os apóstolos da Escritura. Não se parecem com nada com os homens de hoje. Primeiro, que você tinha uma condição para ser nomeado apóstolo. E não é o meu tema, não vou entrar nisso. Mas uma das condições era a pessoa ter visto a Cristo, testemunhado ali, o ministério de Cristo. Então, esses homens deveriam ter aí, brincando, mais de 2000 anos. Né? Nenhum deles tem essa idade. Então, à luz da Escritura, não poderiam ser chamados apóstolos. Mas, como eu disse, não é o meu tema. Aí você olha para os apóstolos, perderam tudo. Você olha para a igreja de Cristo, pessoas simples, camponeses, donas de casa, não eram líderes religiosos, mas pessoas perderam tudo simplesmente por dizer: Cristo é o Senhor. Ele é o Senhor, César não é o Senhor. César não é o dono de tudo, Cristo é o dono de tudo. Ele é o Todo-Poderoso. E pessoas foram mortas simplesmente por reafirmarem isso, por reafirmarem a sua fé, a sua esperança e dizerem: ele morreu na sexta e ressurgiu no domingo. A morte não pôde detê-lo. Perderam bens, perderam propriedades, perderam os filhos, perderam a própria vida por amor a Deus. Nossa, que testemunho diferente. Hoje as pessoas não podem perder nada. Ou melhor, elas não querem perder nada. A evidência de que Deus está com elas é justamente porque elas possuem muitas riquezas. E nós não somos contra a riqueza, em hipótese alguma. A riqueza abençoada é aquela que não é buscada. João disse: olha, eu faço votos pela vossa prosperidade, assim como é próspera a vossa alma, que vocês também prosperem financeiramente. Então nós não temos problema algum em você prosperar financeiramente. Oramos para que você prospere financeiramente, mas para que você a cada dia cresça no seu conhecimento do Senhor. Cresça no seu conhecimento. Hoje nós temos aí muitos pastores que eles parecem um Silvio Santos, né? O Silvio Santos nem sei agora, né? Mas há uns 300 anos aí ele sempre falava, né? Quem quer dinheiro, né? Pelo menos há uns 300 anos ele anunciava isso. Quem quer dinheiro. Muitos pastores, parece que eles seguiram também o Silvio Santos, né? Alguns chegam mais a um ponto como de Silvio Santos, né? Do Silvio Santos, de falar quem quer dinheiro, né? Ou seja, se você quer bênção e por aí vai, Cristo vai ter que te dar. E aí, como John Piper disse, né? Então, Deus deveria odiar o apóstolo Paulo. Porque, convenhamos, ele terminou os seus dias com sua capa e seus livros. Então, Deus deveria odiá-lo. E foi o homem mais usado no Novo Testamento para escrever e instruir a igreja do Senhor. Mas voltando aqui, muitos eles parecem o Silvio Santos. Eles dizem que quem quer dinheiro, outros dizem quem querem aceitar a Cristo, outros quem dizem querem a bênção ou algo do tipo. Nós não tínhamos isso antes. Esse apelo que nós vemos hoje no final de muitos cultos. Não tinha isso na história da igreja. E isso complica em muito a vida de muitas pessoas. Sabe por quê? Porque, convenhamos, a pessoa ela chega aqui, aí no final do culto, lembre-se, a lei nos guia até Cristo. Aí muitos chegam, pregam algo que não expõe a lei de Deus, não pregam o verdadeiro evangelho, não anunciam a palavra de Deus, mas no final do culto existe um apelo. Você quer aceitar a Cristo? Primeiro, quem somos nós para aceitar a Cristo? É Ele que tem que nos aceitar. Nós somos pecadores. Nós somos depravados. Então é Ele que tem que nos aceitar. É Ele que tem que nos receber. Outros dizem: eu encontrei Jesus. A Bíblia diz que quem estava perdido somos nós. Nós estávamos perdidos.
Não era Cristo que estava perdido, nós que estávamos perdidos. E lembre-se, a lei nos leva a Cristo. Aí o cara faz uma pregação, não anuncia o evangelho, não prega a lei de Deus, não prega a palavra de Deus, mas no final do culto, ele faz um apelo. Quem quer aceitar Jesus, levante a mão e vem aqui à frente. Isso é novo, não existia isso na história da igreja. E aí muitos vêm à frente. Fizeram uma profissão de fé. Sabe qual que é o problema? Eles saem daqui, na segunda-feira, ou no outro dia após o culto, continuam vivendo em seus pecados. Continuam mergulhados em seus pecados, como se não tivessem feito nada. Mas estão ali convictos de que herdarão a vida eterna. Porque, afinal de contas, o pastor lhe garantiu isso. Se você vier aqui à frente levantar as suas mãos a Jesus e recebê-lo como seu Senhor e Salvador, pronto, você ganhará e vai herdar a vida eterna. Aí o cara sai e continua a vida como um ímpio, como um depravado, longe de Deus. Ora, o que a Escritura diz é que ele está debaixo de condenação. Mas veja o problema destas orações. Aí o camarada, ele veio aqui hoje, eu fiz essa oração com ele. Nós não fazemos isso. Mas vamos dizer que nós tivéssemos esse costume. Aí ele vem, ele ouve uma mensagem qualquer, não se prega o evangelho, não anuncia a lei de Deus. E aí então ele chega à rua no outro dia, continua a sua vida em seus pecados, longe do Senhor. E aí chega alguém para evangelizá-lo. Pregar a palavra de Deus para ele. Pregar o evangelho. O que ele vai dizer? Eu já tenho a Cristo. Eu já sou de Cristo. Eu já aceitei Jesus. Nós temos um grande problema. Aquele homem acha que está salvo. Aquele homem acha que ele está com Cristo. Ora, mas uma das evidências, Jesus foi categórico ao dizer: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Você não precisa ser um teólogo para interpretar esse texto. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Aqueles que servem a Cristo, realmente, eles se parecem com Cristo. Tu nos deste os teus mandamentos, para que os obedeçamos à risca, diz a Escritura. E aí, muitos dizem acerca disso, eles falam, tá vendo? Mas aquele ali é um crente carnal. Não é um crente espiritual. Você consegue perceber a loucura que eles estão dizendo? Crente carnal. É impossível. É impossível isso, não existe isso. Ou nós somos cristãos, o Espírito Santo habita dentro de nós e nós viveremos para a glória de Deus, ou nós não somos filhos de Deus. Não existe esse meio termo. Existe um cristão carnal. Não existe isso. Ou nós servimos a Deus, o conhecemos e vamos servi-lo, ou nós não o servimos. Então veja qual que é o grande problema, a grande dificuldade disso. Sabe por que muitas pessoas não ficam extasiadas ao ouvirem uma mensagem onde o pregador ele anuncia que Deus nos perdoou de nossos pecados? Sabe por que talvez você esteja aqui e você não fique extasiado ao ouvir a mensagem do Evangelho? E ouvir o quanto que nós éramos podres, depravados, malignos e corrompidos, mas que um dia a graça de Deus nos alcançou, que o Espírito Santo veio sobre nós, nos convenceu de nossos pecados, do juízo e da justiça. Sabe por que talvez você não fique extasiado ao ouvir essa mensagem? Porque talvez há uma grande possibilidade de você não ter nascido de novo. Essa é a grande realidade. Porque que muitos não ficam extasiados ao ouvirem falar que Cristo perdoou os nossos pecados. Porque eles não tiveram uma profunda convicção de pecado. Eles não tiveram um real entendimento, eles não enxergaram a miséria que são. Eles não conseguem ver o quanto que o pecado é algo destruidor e completamente maligno. E como Paulo vai descrever aqui em Romanos, o final, a consequência disso é a morte. E nós, reformados, podemos ter um grande problema. Porque você ter esta profunda convicção de pecado, se enxergar como um pecador, como um depravado, não é apenas uma questão intelectual. Não é apenas um conhecimento teológico. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos que o Espírito Santo de Deus nos quebrante.
Abra os nossos olhos, quebrante o nosso coração, para que realmente nós possamos nos enxergar nus diante de Deus. Que as nossas obras são como trapos de imundícia, porque se você realmente estuda a Escritura, o reformado ele não tem problema algum em afirmar o seguinte: não, eu sou um depravado, eu sou um pecador, eu sou um corrompido. Então, de forma teológica, ele já compreendeu isso. Mas será se você realmente se enxerga? Será se realmente teve uma profunda convicção de pecado? Porque professar algo teologicamente, talvez a maioria aqui sabe dizer isso. Sabe reafirmar isso. O homem é mau. Muitos não ficam extasiados ao ouvirem que Cristo nos perdoou dos nossos pecados, ou ouvirem que Jesus Cristo veio ao mundo salvar os pecadores. Como Paulo disse, dos quais eu sou o principal. Muitos não ficam extasiados. Quando você se olha no espelho, você realmente se enxerga como um pecador? Você consegue ver que se não fosse a graça de Deus, que se não fosse o Espírito Santo de Deus agindo sobre você, você estaria perdido? Você consegue ver que por si só é impossível você obedecer à lei de Deus? E aí nós entramos no meu segundo ponto, encerrando. O convertido não é escravo do pecado. Essa é a segunda verdade contida aqui. Ou seja, nós precisamos nos enxergar como nós somos, como Cristo nos enxerga. E agora, como Deus nos enxerga, quando pela fé a justiça de Cristo nos foi imputada. Que é o que Paulo está nos ensinando aqui em Romanos. Nós somos justificados não por nossas obras, não por nossos méritos, mas pelos méritos de Cristo. Aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. E Paulo está dizendo que nós não somos escravos do pecado. Nós não somos escravos do pecado. Então você precisa se enxergar na sua real posição com base nos méritos de Cristo. É isso que nós precisamos nos enxergar. E nós não somos escravos do pecado. O verdadeiro cristão, aquele que se converteu, se arrependeu dos seus pecados, ele não é escravo do pecado. E eu não estou pregando aqui perfeccionismo. Eu não estou pregando perfeccionismo, dizendo que você não vai ter mais erros, que você não irá cometer falhas. 1 João vai dizer que se nós dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos. A verdade não está em nós. E pecado no singular, ou seja, a natureza pecaminosa. Então não estou pregando perfeccionismo, estou dizendo que nós não somos escravos do pecado. E nós precisamos nos posicionarmos desta maneira. É aquele velho exemplo que eu dei aqui em uma de nossas ministrações. É tipo aquele cara que ganhou na Mega Sena, mas não botou a mão no dinheiro, mas ele já se posiciona como milionário. Ele ouviu, ele viu o resultado, viu que entrou na bolada, aí ele já promete a casa para a sogra, para o tio, para o gato, para o periquito, para todo mundo. Ele não tem R$1 no bolso naquele exato momento, mas ele já está se posicionando como milionário. Então nós cristãos temos que nos posicionarmos assim, como os filhos de Deus. Nós não somos escravos do pecado. Ou seja, você precisa ser radical com o pecado. A única maneira de você vencer o pecado é você odiando o pecado. Não tem como você vencer o pecado se você ficar flertando com o pecado. Não existe essa possibilidade. Cristo nos ensinou que nós devemos ser radicais contra o pecado. Ou seja, se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Ou seja, o que Jesus estava dizendo, seja radical com o pecado. Não fique brincando com o pecado. Como já disseram, se você der 1 centímetro, ele tentará alcançar 1 quilômetro. Você precisa ser radical com o pecado. Como um servo de Deus já disse, cada novo ato de pecado endurece o coração e diminui o temor a Deus. Cada novo ato de pecado endurece o coração e diminui o temor a Deus. Sabe por que você tem que ser radical com o pecado?
Porque o pecado é destruidor. Você lembra de Davi? O homem segundo o coração de Deus. Você se lembra da desgraça, da miséria, do caos que veio sobre a vida daquele homem? O único intitulado o homem segundo o coração de Deus. O profeta olha para Davi, após toda a sua atrapalhada, e ele diz: a espada nunca mais apartará de sua casa. E todos nós conhecemos a história de Davi, uma história de dor, de sofrimento, de angústia dentro da própria casa. Você se lembra por que tudo isso começou? Apenas uma olhadinha. Foi isso que aconteceu. Davi deveria estar na batalha, Davi de repente sai ali de boa, estava de boa. Viu Betseba. Viu. Apenas uma olhadinha. E aí então vem um adultério, então Urias precisa ser morto, e aí inúmeras desgraças vieram sobre ele. Sabe qual que é o problema dos crentes hoje? Eles acham que o pecado é mais limpo porque está na pele de uma ovelha. Não. Deus não é como um vovô que finge que não vê os erros do neto, que faz de tudo para encobrir os erros do neto. Não. Pecado não é mais limpo porque está na pele da ovelha. Não. Davi sofreu horrores. E a diferença de Davi para os crentes de hoje, sabe qual que é? Porque Davi dos Salmos, ele diz: Senhor, obrigado, porque o Senhor tem me capacitado a enfrentar esses dias ruins por conta dos meus pecados, mas o Senhor é tão bom que o Senhor me capacita, me dá força para vencer esses dias. Sabe como que os crentes hoje oram? Eles vivem a vida inteira no pecado, longe de Deus. Aí começaram a um culto, 2 cultos. Aí eles se acham no direito de empeitar a Deus. Onde tu estás, Senhor? Contribuo na tua obra, sou fiel à tua obra. Ou seja, como se a culpa fosse de Deus. Davi estava sofrendo e ele enxergou que estava sofrendo justamente por conta dos seus pecados. A lei é muito clara. Se você plantou, você vai colher. Simples assim. É simples assim. Plantou, colhe. Se você plantar 1 quilo de feijão, você não colhe 1 quilo de feijão. Não precisa ser agricultor para saber disso. Até eu que sou um Zé Orelha, eu sei. Se você plantar 1 quilo de feijão, é óbvio que você não vai colher 1 quilo de feijão. Ora, plantou, vai colher. Plantou uma vida inteira longe de Deus, é claro que hoje você vai colher inúmeras coisas. Ah, pastor, mas Deus não perdoa o pecado? Sim, Deus perdoa o pecado, mas não isenta as consequências. Deus perdoou Davi, mas qual foi a consequência imediata? Seu filho vai morrer. Deus perdoou, mas não isentou das consequências. Davi, por outro lado, diz: Senhor, obrigado. Está doendo, mas o Senhor tem me ajudado. O Senhor tem sido gracioso para comigo. Então nós precisamos nos posicionarmos como filhos de Deus. E nós não somos escravos do pecado e para isso você precisa ser radical com o pecado. Você não pode brincar com o pecado. E sabe qual que é o final disso, para a gente encerrar? Uma pessoa que ela é exposta à lei de Deus, onde a pregação do Evangelho é exposta, onde o texto sagrado é pregado e onde o Espírito de Deus age sobre a vida dessas pessoas. Sabe qual que acontece? É a declaração final de Paulo: desgraçado homem que sou. Ou seja, eu sou um miserável, eu preciso de um Salvador. É isso que a lei vai fazer. É isso que uma pregação genuína do Evangelho vai fazer. Confrontar o seu pecado, os seus erros, nos confrontar. Uma verdadeira mensagem do Evangelho é assim. E Paulo ele diz: quem me livrará desta morte? Ele diz: Cristo Jesus. Graças a Deus por Cristo Jesus. Meu irmão, se você estiver aqui me ouvindo, e você não chegou nesse ponto de dizer: miserável homem que sou, de se enxergar nu diante de Deus, não há salvação. Somente quando nós nos enxergamos nus diante de Deus, miseráveis, que nós não podemos nos salvar, é que então haverá salvação. Somente quando nós nos enxergamos como podres, somente assim então haverá perdão para os nossos pecados. Somente assim. Se você está aqui
Talvez você possa estar aqui há anos. Talvez você teve experiência com outras coisas. Mas você não se enxergou como um pecador. Você deveria dobrar-se diante do Senhor e falar: Deus, tem misericórdia de mim. Ô Senhor, me transforma por meio da Tua palavra. Que o Teu Santo Espírito possa quebrantar o meu coração. Trazer convicção de pecado, arrependimento genuíno, para que eu viva para a Tua glória. É disso que todos nós precisamos. Todos os dias sermos confrontados pela palavra de Deus. A lei nos conduz a Cristo. A lei conduz o ímpio a Cristo. E a lei nos conduz cada dia ao Senhor. Ela conduz o crente a Cristo, a viver para a glória de Deus.